Muito bem, muito bem. Estamos aqui em mais um episódio do Hub Conversas, que é um podcast onde nós conversamos de negócios feito por quem faz negócios. E nessa mesa aqui está uma mesa de peso hoje, tem bastante coisa para a gente conversar. Eu estou aqui com o Vladimir Carvalho, da Alterdata, está com a gente aqui também. Estou aqui com o Isaac Mendes, da Mendes. E quem fala com você aqui é o Vitor Costa. E na conversa de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o caminho e a visão do empreendedor. E para começar, Vladimir, eu gostaria que você rapidamente se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, e na sequência, falasse um pouquinho para a gente sobre como que você começou no empreendedorismo, qual foi o seu dia zero, como que foi ali quando você decidiu ser empreendedor e como que foi todo esse contexto na sua vida. Maravilha. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aqui por estar tendo a chance de passar um pouquinho do que eu acredito, porque eu acho que esses podcasts ajudam muito a criar inspirações e reflexões numa série de empresas, e isso está muito ligado ao meu propósito pessoal, né? Então, bacana, parabéns pela organização. Meu nome é Vladimir Carvalho, eu tenho 61 anos nesse momento, trabalho com tecnologia desde os meus 19. Eu nunca tive carteira assinada, eu nunca trabalhei para ninguém, sempre trabalhei sozinho minha vida inteira. Então é difícil responder quando que foi, porque foi sempre, foi desde sempre. Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas eu trabalho desde os 19 com software, eu fui um programador de computadores e aos 25 anos eu fundei a Alterdata. Hoje a Alterdata é uma companhia que tem 2.000 colaboradores, é a quinta maior do país. Então, ela teve uma trajetória ao longo desses anos construindo software para gestão de outras empresas. Então, eu digo, às vezes, no mercado que eu sou um privilegiado porque o nosso tipo de negócio permite que eu use uma lente para analisar o negócio dos outros. Isso é muito positivo porque dá para nós entendermos claramente o que dá certo e o que dá errado. Hoje nós temos 61 mil clientes ativos, cerca de 1 milhão de usuários que usam sistemas todos os dias. E isso, na verdade, é um excelente banco de prova para a gente entender comportamentos, métodos, planejamentos que funcionam e não funcionam. Então, a ideia é desenvolver um pouquinho esse racional aqui. Eu trabalhei quando eu tinha 14 anos, desde os 14 anos ajudando meu pai. Meu pai tinha uma eletrônica, consertava televisão, rádio, som. E eu, como adolescente, já vivia aquela experiência de ter um negócio. Porque ali havia funcionários, haviam clientes felizes, clientes tristes, tinha cobrança, tinha custos, tinha uma série de comportamentos que é típico de uma prestadora de serviço. Então, meu pai tinha 3 funcionários, mas ele já convivia com essa situação e eu estava observando esse cenário todo. Quando surgiram os computadores, os microcomputadores no Brasil, eu comecei a entrar nessa área. Naquela época, em 1982 aproximadamente, não havia cursos de computação, de programação, não existia faculdade de informática. Eu tive que aprender tudo sozinho, de uma forma autodidata, e lendo livros na madrugada, estudando sozinho, para me virar e tentar aprender uma tecnologia que eu não tinha ninguém para perguntar. A internet não tinha sido inventada ainda, então não tinha grupos de debate, fóruns, só tinha um jeito de aprender, que era por tentativa e erro. E isso foi me colocando dentro do cenário de desenvolver software para outras empresas. Naquele momento, os clientes estavam me pagando para fazer um software, mas eles não estavam notando que eu era muito observador e eu estava aprendendo com eles também. Então, eu estava aprendendo como é que a mente de um empresário funcionava, como é que ele analisava financeiramente a empresa, como é que ele organizava as estruturas comerciais. Eu estava construindo sistemas e minha mente estava se estruturando para eu ser um empreendedor no futuro. Com 21 anos, mais ou menos, eu percebi que o conhecimento técnico que eu tinha como programador não seria suficiente para eu ter sucesso no futuro. Eu precisava de outras competências. Então, com 21 anos, eu comecei a estudar, a fazer curso de oratória, expressão verbal, ler livros de psicologia, de sociologia, para tentar entender como é que a mente das pessoas funciona e como é que eu podia influenciar essas pessoas de uma forma muito positiva. E quando a Alterdata foi fundada, quando eu tinha 25 anos, eu me considerei uma pessoa, naquela época, mais bem preparada que a média. Porque enquanto a maioria das pessoas de tecnologia estavam só lendo livros de tecnologia, só indo ao congresso de tecnologia,
eu estava adquirindo outras competências, já me considerava melhor em relação à administração de pessoas, vendas, marketing e coisas do gênero. Isso contribuiu expressivamente para o crescimento da empresa. Eu e meu sócio fundamos a empresa em 1989, 2 programadores. Zé Ronaldo se concentrou mais na parte técnica e eu fiz mais a parte executiva da companhia, o que foi muito importante ter esse conjunto de competências. Então, eu acho que tem muitos assuntos que nós vamos traçar aqui hoje que tem a ver muito com essas competências que vão além da parte técnica, né? Show, show. Antes de a gente continuar com o Vladimir, eu gostaria de ouvir também o Isaac. Isaac, assim como o Vladimir, se apresenta um pouquinho para o pessoal e conta pra gente como que foi, né, desde o seu início até o momento de hoje. Legal. Bom, eu preciso falar da minha alegria em estar aqui. Agradeço também o convite e poder estar com o Vladimir, uma pessoa que eu acompanho também há anos. Admiro, já aprendi muito e tenho muito ainda para aprender. Eu sinto que aqui eu preciso mais ouvir, né? Mas eu também quero poder contribuir, é uma alegria sempre poder contribuir. Acho que essa troca, como o Vladimir disse, é muito importante, porque nós talvez caímos em alguns buracos que outros não precisam cair, né? E para isso nós estamos aqui também, nem que seja para colocar o mico no ombro e dizer isso. Então, eu comecei também muito cedo, eu trabalhava na ProSoft, hoje a empresa do grupo aqui, da Alterdata, e eu entrei como estagiário na ProSoft em 2006 e eu nunca tive a pretensão de ter uma empresa como é a Imendes hoje, né? Sabe aquela história do mineiro? Foi fono e foi, né? Mas não que as coisas tenham acontecido por osmose, né? Muito pelo contrário. Mas eu não tive a oportunidade de criar um plano de negócio, de montar uma estratégia. Na época falava-se muito pouco disso. Para vocês terem uma ideia das linhas do tempo aqui, eu nasci em 87 e o Vladimir começou a Alterdata em 89. Eu nasci em 89. Pois é. Pois é. E eu comecei a Imendes em 2008, 2 anos após. Eu tive um crescimento muito grande na ProSoft. Eu comecei eu morava na ProSoft. Eu cheguei a morar na empresa e sempre com esse objetivo de ouvir o cliente, atender o cliente. Eu saía de um cliente, ia para outro, me tornava amigo dos clientes. E chegou um momento que eu estava fazendo muito serviço fora do expediente para apoiar os contadores, os meus amigos, com fiscalizações, com questões extra-sistema. E tudo sempre muito transparente na época, os meus patrões, né? Eles me indicavam também alguns clientes, só que chegou um momento que eu conversei com eles, olha, acho que agora eu preciso realmente formalizar. E aí foi quando eu estava fazendo a faculdade, a minha esposa ficou grávida e eu tive que tomar uma decisão. Eu parei a faculdade para poder dedicar à empresa. E aí você começa a trabalhar no começo e é tudo muito, muito difícil porque você não está capitalizado, você está começando do zero e o começo da minha jornada foi essa. Então, era uma empresa totalmente voltada para serviço, prestação de serviço, mas com um pouco de conhecimento que eu adquiri na Faculdade de Ciências da Computação, eu comecei a formar esse elo entre os contadores e os programadores. Na época eu falava muito, fala com o programador da empresa. E ia até lá, não, meu sistema não é contábil, meu sistema é gerencial. E aí eu comecei a atuar quebrando essa barreira para levar algumas informações e cálculos para os RPs, que até então só o sistema contábil que fazia, né? O governo começou a pivotar tudo isso e a Imendes surgiu exatamente nesse cenário onde o governo começou a ir no contribuinte. Para isso, as empresas de software tinham que desenvolver obrigações acessórias, né? Surgiu a figura do XML, tudo que nós temos aí. E essa evolução, essa história da evolução do tributário se mistura com a nossa trajetória também. Show. E ouvindo o Vladimir, ouvindo o Isaac, a gente vê que nós temos momentos diferentes, realidades diferentes,
e oportunidades e desafios diferentes, né? Vladimir, dentro seus 36 anos, né, de história, que a minha idade fica fácil, fica fácil da gente colocar aqui, gostaria de ouvir de você. Eu acho que é difícil fazer isso, mas vamos ver. Dentro de todos esses anos, o empresário que está ouvindo a gente, não importa se ele tem um faturamento de milhões ou se ele está começando agora, olhando para toda a sua trajetória, o que você consegue destacar como algo assim que você entende como fundamental? Isso dá uma palestra de 3 horas, né? Talvez que eu vou que era difícil, eu imagino. Porque, na verdade, eu acho que a mensagem principal para quem está nos ouvindo aqui é desmistificar algumas coisas. Que a minha expectativa num momento como esse é tentar quebrar alguns paradigmas que estão na cabeça das pessoas. Uhum. E o principal é que tudo que é técnico, ele é uma pequena parte da operação. E as pessoas não acham isso em geral. As pessoas acham que o conhecimento técnico que ela tem de saber fazer alguma coisa é o máximo da profissão. E isso é um pedaço da história. Não, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que eu sei fazer pastel. Uhum. Adoro fazer pastel em casa. Por eu ser muito bom fazendo pastel, eu sou um bom técnico de fazer pastel, eu acho que eu posso montar uma pastelaria. Eu saber fazer pastel é completamente diferente de eu ser dono de uma pastelaria. E mais diferente ainda de eu ser dono de uma rede com 200 pastelarias. O conhecimento técnico que eu tenho de alguma coisa, ele me leva até uma certa posição, mas ele não me leva para ser um empreendedor de sucesso. Então, se eu sou um contador, eu sou técnico, eu vou até um ponto. Dali para frente, para eu ser um contador de sucesso, eu preciso de outras competências. Eu ser um programador, eu vou até um ponto. Mas para eu ser um empresário de tecnologia, eu preciso de outras coisas. E essas outras coisas, o mercado chama de soft skill. E no meu caso pessoal, eu vim percebendo que algumas coisas começaram a fazer muita diferença desde o início, né? A primeira delas é comunicação. A capacidade de ter comunicação. Então, eu sempre fui muito falante, me tornei depois um bom comunicador. Ser tagarela é diferente de ser falante. Desculpa, ser tagarela é diferente de ser um bom comunicador. Então, quando você aprende a dominar a arte da comunicação, você domina melhor aquilo que você pensa, como você transmite e como o outro entende. Isso vale para vendas, para você convencer um cliente que você é uma pessoa séria, honesta e responsável. Isso vale para a tua equipe ter admiração de você, ir no caminho que você acha que tem que ir. Isso vale para os parceiros, para você mostrar para os parceiros aquilo que você acredita e criar alinhamento. Então, todas aquelas pessoas que são mais tímidas, introspectivas, elas têm muito mais dificuldade de ter resultados no mundo do empreendedorismo. Existem casos que têm sucesso, mas eu diria que é mais sacrificante, é mais difícil. Quando você é um bom comunicador, isso ajuda. E a boa notícia é que é possível aprender. Segunda coisa que eu acho que é importante é entender de pessoas. Raramente existem negócios que você trabalha você sozinho. Um cientista é você, o microscópio e as bactérias. É muito raro. Porque normalmente os negócios que existem no mundo, existem pessoas envolvidas. E você saber lidar com o ser humano é muito importante. Então, eu me lembro quando eu tinha 21, 22, 23 anos, eu estava lendo livros de programação neurolinguística, fazendo cursos de comunicação, fazendo cursos de psicologia, lendo livros de sociologia para entender como é que a sociedade se movimenta, para poder ter uma habilidade com as pessoas, saber que as pessoas são diferentes entre si. Então, uma coisa que eu recomendo muito para quem é empreendedor é diminuir o número de leituras da sua área e aumentar o número de leituras em psicologia. Para você entender um pouquinho que o seu gerente tem perfis comportamentais diferentes, que o seu funcionário tem perfis comportamentais diferentes do seu. E quando a gente entende de ser humano, fica mais fácil de você comandar o exército e fazer que o exército ande alinhado numa determinada direção. E a outra coisa que eu acho que é fundamental é ser bom planejador, estrategista. Eu gosto de jogar xadrez desde que eu tinha 9 anos de idade. Eu nunca gostei de jogos, quando eu era criança, que tinha dado. Sabe joguinho de ludo, que tem um dadinho, que aí quem tiver sorte vai na frente? Nunca gostei. Eu sempre gostei de jogos tipo War, que você tem uma estratégia para fazer alguma coisa. Seu xadrez, que você começa em situação de igualdade, tem que ter uma estratégia.
ter um negócio, você tem que ser um eterno estrategista. Então, na minha cabeça, quando eu estou no meu dia a dia trabalhando, eu estou com um tabuleiro de xadrez na minha frente. Então, quando eu faço um movimento, eu estou logo planejando o movimento dos meus concorrentes, orientando para as coisas caminharem da forma que eu acho que tem que ser caminhada. Então, você ser um estrategista faz com que você tenha mais planejamento. Então, você não pode esperar que o futuro seja uma coisa incerta. Você tem que criar um movimento e para ir numa direção planejada. É possível aprender isso com disciplina. Então, eu acho que esses elementos são elementos que você não aprende na faculdade. Não. Mas ao longo da vida você vai aprendendo. Ser muito observador de si e dos outros ajuda nesse contexto, para a gente poder entender as nossas deficiências e ir corrigindo gradativamente e compreender a deficiência dos outros, para que você possa observar e falar, não quero ser assim, ou quero ser como aquela outra pessoa. Então, esses elementos, eu acho que fazem uma grande diferença nos resultados, aceleram os resultados. Essa questão de comunicação e estratégia, eu já trabalhei com consultoria, né? E uma das coisas que nós mais ouvimos na consultoria do empresário é a dificuldade dele com a equipe, com o time. Então, ele reclama muito, né? De mão de obra é muito difícil. Ele tem uma visão, ele sabe o que às vezes ele pensa daqui a 1 quilômetro ou 500 metros que seja, mas ele não consegue transmitir isso, né? E aí vem a questão da comunicação que você trouxe aliado à estratégia, porque a dificuldade está muitas das vezes em você pegar a estratégia e traduzir isso para o time, né? Então, pensa o seguinte, olha só, você acabou de falar assim, é muito difícil ter pessoas, contratar pessoas, eu escuto muito isso também. Uhum. Isso é muito natural as pessoas falarem isso. Na minha concepção, tudo que é padrão do mercado não é um problema. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de contratar pessoas e todas as empresas de software também têm problemas para contratar pessoas. Se todo mundo tem esse problema, isso não é um problema. Isso faz parte do jogo de xadrez. É o mercado. Isso faz parte do status quo, da situação. Então, a gente tem que tentar compreender o que aparentemente é uma dificuldade como uma alavanca de oportunidade. Então, se é uma regra ser difícil para todo mundo, não tem problema. Eu preciso criar uma estratégia de eu sair dessa situação mais rápido que o meu concorrente. Às vezes as pessoas falam assim, o tributo no Brasil é muito alto. Eu não tenho problema com isso. Se o imposto for 1000%, tudo bem. Desde que seja para todos. Desde que seja para todos. O que não pode é eu pagar 100, o outro pagar 1. Se eu pagar de imposto 10% e o outro pagar 0, é desleal. Agora, se todo mundo pagar 1.000, faz parte do jogo. Nós vamos criar uma estrutura que conviva com aquilo. Então, eu não sou do tipo de reclamar. Então, eu não fico reclamando que eu tenho, que está faltando gente. A gente monta uma universidade corporativa e, atualmente, a gente treina 90 mil pessoas por ano nessa estrutura, para capacitar as pessoas. É difícil entrar naquela região. É difícil para todo mundo. Então, vamos criar uma estratégia que vamos ser mais rápidos. O problema é que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. As pessoas que estão nos ouvindo aqui têm que entender que o desenvolvimento de uma organização, o maior inimigo dessa organização é ela própria. Não é o concorrente. É a velocidade dela, é a letargia, a incapacidade de se adaptar, de aprender coisas novas. É ela própria. Então, se você consegue olhar o seu próprio negócio com lupa, com método, com estrutura forte, para entender onde estão os problemas seus, você vai encontrar soluções mais rápido que o seu concorrente. Então, para de reclamar. Para de reclamar da sociedade e olha para dentro de casa. Os problemas estão na sua frente e você não vê. Isso acontece na grande maioria das organizações. Mas por falta de energia e envolvimento, a pessoa não vê. A empresa vai crescendo, o dono vai ficando lá naquela sala de vidro lá, trancado lá, sem contato com as pessoas. Ele vai ficando com a visão cada vez mais míope. E vai perdendo a sensibilidade onde estão os problemas de verdade. Então, quanto mais inserido nos problemas, mais fácil fica perceber onde e os movimentos que tem que ser feitos, né? E isso, trazendo aqui um pouco para o Isaac. Isaac, como é que é essa questão lá, trazendo esse gancho da cultura, né? Você teve um início, começou, hoje você tem o time, hoje você tem mais de 40 mil clientes. Como que você lida com essa questão da cultura como empresário, nessa transmissão de visão, né? De você trazer o que você pensa para a Emendes, a visão de futuro da Emendes, para o que o seu time tem que executar e comprar essa missão junto com você. Sim. Nós começamos e a empresa tinha um clima horrível.
assim, eu sempre fui uma pessoa muito boa para resultado, mas eu era muito ruim de relacionamento. E eu comecei a perceber isso logo no começo da empresa. O clima da Mendes era tão ruim que eu não gostava de ir na empresa. Eu não gostava de ir na empresa. Era, sabe, aquele ambiente de confusão, não era um ambiente saudável. E eu comecei a perceber, olha, isso aqui vai parecer só confusão, não tem prazer nisso. E aí, na época, quem estava à frente da empresa, na época só tinha eu e a minha esposa e os funcionários. E aí nós percebemos que não adiantava ser focado em resultado sem ter foco em relacionamento. E aí nós decidimos que nós iríamos mudar essa história, como o Vladimir falou, e aí a Fran foi para a faculdade, ela foi fazer gestão de pessoas, ela foi se preparar, ela fez algumas pós e ela foi trazendo para nós toda essa ciência. Nós fizemos cursos, começamos a fazer, fizemos um curso de psicanálise e começamos a entender sobre o outro, sobre relacionamento, porque eu não tinha dificuldade com resultado. Eu fui criado no norte de Minas, então assim, eu sempre trabalhei. Então eu aprendi o empreendedorismo na feira da cidade. Eu vendia de tudo naquela feira. Eu ia nos vizinhos, colhia o limão, levava para a feira para vender, o feijão. Então isso era zona de conforto para mim. Só que relacionamento, eu não era bom nisso. E aí eu comecei a me obrigar a aprender sobre relacionamento. Eu acho que todo empresário precisa entender que, antes de tudo, ele precisa ser bom com relacionamento. No final do dia, o resultado vai vir pelo relacionamento. E aí nós começamos a olhar para os funcionários, nós começamos a ver ele como ele é, como uma pessoa, nós começamos a gerar um ambiente de amizade na empresa, não que deixamos o resultado de lado, não é isso. E aí as pessoas falavam para mim assim, Vladimir, você tem que entender que da porta para dentro, os problemas pessoais das pessoas ficam lá e entra o profissional. E no começo eu acreditava nisso. E aí eu descobri que isso não é verdade. Não é verdade. Quem entra na empresa é a pessoa. E aí o ambiente da empresa foi limpando. Hoje eu sinto falta. Eu fico, às vezes, alguns dias sem estar na empresa. Eu sinto falta. Eu gosto de estar ali. E eu fico muito feliz por isso. Então, eu acho que essa questão do relacionamento, inevitavelmente, gente, se você semear em pessoas, é a terra mais fértil que existe. O resultado, ele vai vir, sabe? Hoje, por nós termos inclinado para o relacionamento, o resultado veio de uma forma assim tão exponencial, porque e aí eu comecei a me conectar com parceiros. Então, aquilo que nós nos desenvolvemos com os funcionários, sem querer, de forma não intencional, porque é natural. E eu comecei a me relacionar com parceiros, empresas parceiras. E deixa eu te perguntar uma coisa, você era tímido? Quando era criança, sim. Quando era mais jovem? Sim. Tinha dificuldade de falar com as pessoas? De falar, sim. Isso que os ouvintes têm que perceber. Olha o que ele está falando aqui legal, porque a natureza dele é uma pessoa mais introspectiva, sim, mais uma pessoa concentrada na tarefa, naquela coisa importante que tem que ser feita, mas menos de trabalho de equipe. E a coisa não estava andando de lado. A partir do momento que você quebrou esse paradigma, a mente abriu, você começou a ter resultados muito mais expressivos, que passou a valorizar o trabalho de equipe e não o trabalho individual. Perfeito. É sensacional. Perfeito. É isso mesmo. Tanto é que o curso que mais me afetou profissionalmente foi o curso de oratória. Uhum. Porque o curso de oratória tem um viés emocional muito forte. Quantos anos você tinha quando fez o curso de oratória? Eu tinha... Isso foi 2018. Eu tinha 25 anos. Uhum, muito bom. Então, para você ver assim, hoje as pessoas que estão nos ouvindo têm a oportunidade de começar bem, né? De não ser tardio em algumas coisas, como, por exemplo,
Eu fui. Você percebeu isso, o Vladimir falou sobre a questão da comunicação, e quando a gente está nesse ambiente assim, eu gosto sempre de me colocar, e é o que eu estou fazendo aqui como um empresário que deixa eu aprender, deixa eu ver, e pode ser que a pessoa que está em casa agora, né, esteja pensando o seguinte: tá, mas antes de fazer isso eu tenho que vender. A gente estava até conversando antes um pouquinho, né? Vocês deviam estar aqui antes da gente conversar, porque antes dessa podcast teve outro, né? E nessa conversa que nós estamos falando, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do tempo e do timing de fazer as coisas, né? Então, você até estava falando sobre essa questão de, poxa, às vezes eu tomo uma decisão que foi muito tarde, ou eu tomo uma decisão que foi muito cedo. Então, eu tenho que ter aquele time, aquele feeling. E às vezes o empresário, ele olha e fala assim, mas eu tenho 2 funcionários, eu tenho 5 funcionários, eu tenho 10 funcionários, eu tenho que ir para a rua vender, eu tenho que estar me relacionando com o meu cliente, eu tenho que estar no técnico. Quando eu chegar no faturamento X, quando eu chegar no número X de pessoas, aí eu vou pensar, e aí eu vou deixar esse podcast salvo aqui na aba salvar e vou assistir isso depois. E aí, Vladimir, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse feeling, sobre esse time. Eu tenho tempo para poder fazer isso ou não? Qual é o momento certo de olhar para isso? Enfim, eu gostaria que você Na verdade, falasse. eu acho que não acontece da forma que você falou. Porque você falou assim, quando eu tiver o faturamento eu vou fazer isso, né? O empresário que pensa assim ainda está melhor. Porque ele já está se planejando. Ele já está percebendo, ele já tem a consciência de algo que ele precisa fazer. 99% não é assim. 99% vai levando a vida todo dia. Ele não pensa que vai fazer um negócio no futuro. Quando dá o problema, que a empresa dele cresceu, que aí o faturamento está tudo enrolado, cheio de problemas, está perdendo clientes, está começando a ter infelicidade na empresa, está um clima ruim. Aí que quando o incêndio acontece que ele vai tomar uma medida. Isso não funciona bem. Isso não é o caminho melhor das coisas. Quando o papel de um empresário, de um empreendedor, é ele acertar nas decisões. Isso é o mesmo de qualquer gestor. Eu contrato um diretor aqui para a empresa, qual é a missão que eu dou para ele? Você tem que acertar mais que errar. Não significa que ele vai acertar todas, mas ele precisa acertar mais que errar. O time de tomar uma decisão antes ou depois, ele é fundamental. Só que essa linha da decisão, o momento exato, não está escrito no manual. Não tem um manual que diz assim, daqui a 2 anos você vai fazer isso. Não existe isso. O que existe é um planejamento contínuo e uma maneira de você medir o negócio de tal forma que as métricas te ajudem a você calibrar os instrumentos. Então, por exemplo, a Alterdata ela é muito espelho do que eu sou como indivíduo. Eu sou, desde criança, aficionado por matemática e indicadores de performance. Então, eu me lembro, quando eu trabalhava com meu pai com 14 anos de idade, eu já criava num papel os volumes de atendimento que ele tinha tido, quantos % tinha dado certo, quantas garantias tinham dado, não sei o quê. E ali eu orientava, falava, pai, o fulano de tal está gerando mais problemas que fulano de tal. Eu fazia isso com 14 anos. Então, quando eu vim montando a empresa, criando indicadores de performance, isso foi calibrando as decisões melhor. A Alterdata, com 6 meses de vida, ela já tinha vários indicadores de performance. Eu já sabia onde a gente estava errando, onde estava acertando, onde estava tendo mais sucesso, qual região funcionava melhor, qual o tempo de atendimento. E ali eu conseguia decidir se estava na hora de montar um setor de RH, ou se estava na hora de ter um setor comercial, ou se estava na hora de ter um diretor de alguma coisa, ou se eu tinha que montar uma vertical de um produto que estava ficando muito intenso, misturando com outros, porque eu tinha métricas. Essas métricas acontecem até hoje. Então, hoje, quando eu chego de manhã, no meu computador, na minha tela, tem 452 indicadores de performance, medindo a empresa inteira. Todos os líderes nossos estão olhando esses painéis. Então, eles entram na minha sala com informações matemáticas. Olha, eu acho que está acontecendo isso por causa disso. E ninguém fala assim, eu acho porque eu imaginei, eu tive uma boa ideia aqui, que eu sonhei com isso. Não, isso não existe. De onde você tirou isso? Então, é muito importante que as pessoas entendam que quando você tem métricas estabelecidas, indicadores certos, isso faz com que você erre menos. E aí o papel do empreendedor aparece mais. O mercado lá fora fala assim, nossa, a Alterdata está crescendo, estão dando muita sorte. Porque eles não estão vendo o que está acontecendo aqui por trás, que o nosso erro a gente percebe muito rapidamente e corrige muito rápido.
O cliente não percebe, os clientes lá fora não percebem, porque são métricas. Então, não adianta você lidar com um negócio e ficar achando que você vai fazer isso no futuro, porque você, um dia, quando tiver um faturamento... Não, você tem que estar planejado. Olha, daqui a 2 anos, eu pretendo fazer isso. Eu quero abrir 2 filiais daqui a 2 anos. Como é que você faz planejamento para as pessoas que estão nos ouvindo? De trás para frente. Então, primeiro estabelece, quero montar 2 filiais daqui a 2 anos. Estabeleceu um objetivo. Agora vem andando ao contrário. O que você precisa nesses 2 anos? Eu preciso ter espaço, eu preciso ter alguém treinado, eu preciso de um gerente, eu preciso de produto, eu preciso fazer uma pesquisa naquela região, e você vem andando para trás. Até chegar o dia de hoje. Chegou a hoje, então está tudo estabelecido, então vamos começar. Vamos para cima. Aí amanhã você faz uma ação e mede. Mês que vem você fez outra ação, mediu. E agora, daqui a 2 meses, você consegue olhar e falar assim, não está dando certo. Está no caminho. Eu não estou no caminho, esse objetivo daqui a 2 anos não vai ser atingido. Eu trabalho assim desde a fundação da empresa. Então, e hoje, todos os líderes aqui dentro pensam dessa forma. Então, quando alguém cria um plano de ação, ela está estabelecido com datas, responsabilidade, tudo quem vai fazer o quê e quando. Então, no meio do processo, no meio do caminho, eu consigo saber se vai dar ruim. Lá no fim. E dentro disso daí, eu vi alguns conteúdos, né, que eu falei. Eu fiquei uns 3 dias direto fazendo pente fino em todos os seus vídeos e conteúdos. Os meus. Os seus. E eu vou tentar aqui, vamos ver se eu vou conseguir juntar, que eu vi vários vídeos, e aí você tá falando aqui, vieram vários assim na minha mente. E com o que eu vejo no dia a dia das empresas, a gente tem muito aquele empresário que ele olha para o amanhã, mas não com esse olhar que você acabou de falar, mas sim com o olhar da sorte. O olhar do amanhã vai ser melhor, amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo e tudo mais. E aí, eu vi que você falou muito em um dos seus podcasts sobre essa questão de estar sempre pensando no dobro. Então, poxa, eu estou aqui agora, eu estou com 200 funcionários, mas esse processo que vai ser colocado para funcionar, ele serve para 400? Não serve. Então, não tá eu bom. estou pensando um pouquinho mais para frente. Eu queria relacionar, fazer um bate-papo aí também, Isaac, que você entra no meio também, correlacionar isso entre essa questão de ter um pensamento no futuro, no seu caso é o dobro, mas você citou aqui, pode ser uma segunda loja, pode ser um caixa, pode ser, enfim, um número X de funcionários, com essa questão daquele paradoxo de um vídeo seu que me fugiu um nome agora, que é aquela questão entre você ser pessimista demais, otimista demais ou ficar... Paradoxo Stockdale. Esse aí. Eu queria correlacionar isso um pouco. Primeiro, a colocação da palavra sorte, né? Às vezes, em muitas palestras, eu ministro umas 2 palestras por semana no Brasil inteiro, e algumas delas eu uso essa expressão sorte e questiono com o público. O que é sorte, cara? Porque sorte está no dicionário, né? Está escrito, é uma palavrinha da língua portuguesa, está lá, sorte. Mas o que vem a ser sorte no mundo corporativo? E as pessoas associam quem teve sucesso, o cara ficou rico, ele era pobre, ficou rico, deu muita sorte. Eu escuto isso da minha família. Tias, irmãs do meu pai, senhora, velhinha, Ladinha, você é o menino que deu sorte. Ela não sabe quantos livros eu li, os problemas que eu tive, as dificuldades. Ela não sabe quantas vezes acordei de madrugada. Ela não vê isso. Ela vê um carro bonito que eu comprei, uma casa bonita que eu tenho. Ela vê isso. Aquele negócio, demora 10 anos para você fazer sucesso do dia para a noite. Então, a definição melhor que tem a ver com isso é a definição do Laí Ribeiro. Laí Ribeiro diz o seguinte: sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. De novo, sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. Então, vamos imaginar que eu planejei meu futuro, eu olhei para frente, estabeleci que daqui a 2 anos eu quero sei lá o quê. 2 lojas, eu quero ter um outro prédio da Alterdata, eu quero ter o dobro de clientes, sei lá, qualquer coisa. Quando eu estabeleci esse objetivo, eu tenho que fazer, como eu falei, de trás para frente, e eu começo a me preparar. Pode ser que eu fale assim, daqui a 2 anos, eu tenho que saber falar alemão, que eu não sei. Eu tenho que saber falar japonês, que eu não sei. Eu tenho que saber finanças estruturadas, que eu não sei. Quando você planeja isso e você vai correndo, estudando, se aprimorando, modificando o teu perfil, ganhando competências novas, as suas habilidades vão se tornando de tal ordem que você está pronto quando alguma oportunidade acontece.
Quantas vezes na minha carreira... Se torna natural, né? Quantas vezes na minha carreira alguém me liga e fala, me apareceu um negócio aqui em São Paulo espetacular, não sei o quê. Eu não estou encontrando uma pessoa que tenha capacidade disso. Eu falei, eu resolvo isso. Nossa, que sorte, hein? Não, eu estou há 2 anos estudando para me aprimorar, para estar pronto nessa oportunidade. Essa é uma questão. A outra questão que você puxou é que muitas dessas teorias são teorias fundamentadas por pesquisadores. Esse paradoxo de Stockdale é muito interessante porque foi pesquisa feita através de um fator que aconteceu com um militar americano que ficou preso 8 anos numa jaula, aprisionado na época da Guerra do Vietnã, e junto com ele vários prisioneiros de guerra. E ele notou que acontecia uma coisa muito curiosa, porque os prisioneiros que eram extremamente pessimistas, aqueles que não tem jeito, não vão morrer, não tem jeito, morriam. Porque os pessimistas criavam uma estrutura mental de desânimo e depressão que eles iam trazendo uma série de infelicidades que ele acabava enfraquecendo e morria mesmo. E, por outro lado, tinha o excesso de pessimistas. Aqueles que ficavam assim, todo empolgados. Nós vamos sair no Natal. Excesso de otimismo, né? O excesso de otimismo... Eu falei errado. É pessimismo. Não, excesso de otimismo. O excesso de otimismo... Vamos sair no Natal. Não saía. Vamos sair na Páscoa. Não saía. E eles ficavam olhando com otimismo para frente, mas sem gerar uma ação. E aí, o que aconteceu com o Stockdale, que é o sobrenome dele? Ele era um cara que, durante a prisão, preso, torturado, muito torturado, ele fazia academia dentro da jaula. Ele se exercitava. Ele fazia meditação budista ali dentro, para preparar a mente dele para o futuro. Ele estava, ao mesmo tempo, consciente que ele podia sair, preparando físico e a mente dele para estar preparado para isso, ou seja, fazendo alguma coisa. Então, isso corresponde muito ao que acontece no mundo corporativo, em que às vezes eu vejo empresários, clientes nossos, extremamente assim, empolgados. Caramba, vou fazer um negócio sensacional. E eu pergunto o seguinte, companheiro, você vai fazer isso, mas o que você está fazendo agora para atingir isso que você está falando aí? Não está fazendo nada. Porque você colocar numa planilha é muito satisfatório, né? O Excel aceita tudo. Você coloca ali um dado, você coloca uma meta, você coloca um planejamento, você olha para aquilo ali, pronto, já está resolvido o meu dia. Já fiz o meu planejamento e vamos esperar em Deus que vai dar tudo certo. Não funciona dessa forma. Então eu acho que quando você tem consciência, então como é que a minha cabeça está estruturada? Eu tenho que ser, na verdade, um cara pessimista cauteloso, e um otimista cauteloso também. Eu tenho que olhar uma situação, um cenário que está na frente da Alterdata, eu tenho que olhar com cautela para eu correr um risco calculado e, ao mesmo tempo, olhar com otimismo planejado. Então, quando eu olho o meu pessimismo calculado e o meu otimismo planejado, as coisas acontecem. E isso vale para tudo. Então, qualquer um que monte um negócio, de qualquer coisa, aquele exemplo que eu dei da pastelaria, o cara monta um pastel, começa a fazer pastel, mas quando ele tem a cabeça planejadora, quando está olhando as dificuldades, olhando o mercado, as tendências de clientes, o que os concorrentes estão fazendo, você está medindo todo o que está em volta de você, fica fácil ter a segunda pastelaria, a terceira pastelaria, daqui a pouco você é o rei do pastel do país. E você tem um domínio sobre aquele segmento, porque você está se envolvendo com todas as peças do xadrez. Agora, se ficar resolvendo, começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, resolveu ficar na piscina em casa, vai afundar. Vai afundar, porque o mundo dos negócios é um mundo de contínua transformação. Nós estamos em evolução contínua. A Mendes, que o Isaac fundou, ela não é a mesma empresa que era desde a fundação. Hoje ele tem outros desafios, alguns desafios que ele já passou e já venceu. Ele hoje é um profissional que já atingiu uma etapa. Então significa que ele está pronto? Não. Ele tem um monte de defeitos, um monte de erros. Eu já venci um monte de etapas. Significa que eu, com o tamanho da Alterdata, com 2.000 pessoas, eu sou um profissional perfeito? Muito pelo contrário. Estou cheio de erros, cheio de defeitos. Eu sei quais são os meus erros e defeitos e estou trabalhando o tempo inteiro para melhorar. A carreira,
nossa, ela não é uma linha. Então, o cara que monta uma empresa, a pastelaria, a Alterdata, montou em Mendes, ela não é uma linha ascendente contínua de crescimento. Ela se parece mais com uma escada. Cada degrau da escada é uma competência que a gente adquiriu ou um erro que a gente corrigiu. Eu melhorei, aprendi a falar em público. Subi um degrau. Cheguei na parte plana da escada. Na parte plana da escada é a parte da zona de conforto. Agora tá legal. Eu sei falar em público, eu sei isso, sei aquilo. Tem pessoas que ficam na parte plana 5, 10, 15 anos. Porque ele chegou numa parte de zona de conforto, ele estabiliza. O profissional top de linha e de alta performance, quando ele chega na parte plana do degrau, ele já está pensando no próximo degrau. Ele fica ali 3 meses, 4 meses. Porque ele já está num processo de aprendizado de alguma coisa que vai fazer ele subir o segundo degrau. E aí, quando ele começa a subir rapidamente, sabe o que o mercado fala? Nossa, cara de sorte. Isso não é sorte. Esse é acelerado, né? Isso é planejamento. Então, acho que essas reflexões é o que vão fazendo os empresários serem mais sólidos, sabe? E as empresas não flutuarem tanto pelo vendaval. O governo criou um negócio novo, aí quebra um monte de gente. O Trump lá nos Estados Unidos fez um negócio maluco, quebra um monte de gente no Brasil. O Lula, o Bolsonaro... Troca de mal, né? O presidente A, o B, cada um é um doido, fazendo uma coisa, quebra as empresas. Então, porque a empresa é muito volátil. Quando você tem uma estrutura muito sólida, com reflexões e com métodos desse tipo, independente da parte técnica, se é software, se é pastel, se é tributário, não importa o que seja, independente disso, a coisa é firme. E por isso que eu acredito tanto naquele livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, que são empresas que vivem mais de 100 anos. O que essas empresas com mais de 100 anos têm de diferente de outras companhias? Ali tem uma literatura profunda de comportamento que faz a diferença. Show. E já indo assim, para o final ali, tentando conduzir para o final antes, nós sabemos que tem empresas e tem empresas, né? Tem empresas que são menos suscetíveis a mudanças e tem empresas que precisam ter mais mudanças o tempo todo, como a sua, que lida com essas regras tributárias. E eu queria entender de você, dentro da sua equipe, dentro da empresa, são mais de 70 pessoas lá. Eu queria entender como que você lida no dia a dia com essas mudanças, como que você fica preparado para estar o tempo todo mudando e o tempo todo reescrevendo os processos, enfim, fala um pouco mais sobre isso com a gente. Legal. Hoje, na Imaze, nós somos uma equipe de 70 pessoas, né? E isso mostra que as demandas são enormes. Hoje o governo tem várias portas de saída, onde diariamente ele comunica novas mudanças, e isso é todos os dias. Então, no decorrer dos anos, nós tivemos que montar processos, montar uma cultura voltada a dedicar no resultado, no trabalho, no sentido de que se eu tenho X demandas entrando diariamente, eu preciso terminar o dia com essas demandas concluídas, porque eu tenho uma certeza, amanhã elas virão novamente, porque senão vai encavalar essa esteira e não vai dar certo. Então, claro, temos uma tecnologia por detrás de tudo isso. Hoje, já com a inteligência artificial ajuda muito, mas eu diria que esse trabalho em equipe, essa diligência no trabalho tem, no final do dia, feito a diferença aí no nosso resultado. Sensacional, gostei muito da colocação dele, porque tem tudo a ver com planejamento de pessoas, né? Quem está falando aqui, né? Sim. Parabéns, porque eu acho que manter 70 pessoas alinhadas e nas legislações que variam tanto... É muita coisa. É um desafio enorme. As pessoas que têm outros tipos de negócio não sabem as dificuldades que você tem para tocar um time, que na verdade não é um time, né? É um exército alinhado para fazer o tempo inteiro atendendo às legislações, né? Parabéns, muito bacana. Para ir para o encerramento... eu gostaria de colocar uma última pergunta. E a pergunta é a seguinte: Vladimir e Isaac. Primeiro Vladimir, depois o Isaac, a gente faz esse futuro. Então, como que está a visão do Vladimir? Como é, né? Acho que é mais fácil assim. Como é a visão de Vladimir de futuro e como você se prepara para isso?
Cara, o futuro de um empresário, ele não é um futuro que chega, mas é um futuro que é construído, né? Então, aqui na organização e na minha cabeça, eu não divido muito meu lado pessoal do lado profissional, que nós somos um ser uno, então é sempre pensando o que vai acontecer lá na frente. Eu vejo que a Alterdata vai ser uma grande fornecedora de tecnologia para fazer com que o empresário trabalhe cada vez menos com mais resultados. Um dos grandes objetivos e missões aqui da nossa organização é melhorar a sociedade que nós estamos inseridos. E nós fazemos isso através dos softwares que a gente constrói. Mas o objetivo não é construir o software, o objetivo é melhorar a sociedade. Então, o que vem acontecendo com a inteligência artificial e outras tecnologias, automações, robotizações que estão acontecendo, nós estamos embarcando dentro dos sistemas uma estrutura de inteligência de tal forma que o dono das empresas vão estar muito mais focado naquelas coisas que a máquina não controla. Que nós falamos bastante aqui. Pessoas, clientes, compreensão, experiência de cliente, compreender as realidades que os clientes precisam, as dores, e deixar a estrutura mais tarefeira e mecânica para dentro dos sistemas. Isso vai acontecer aqui dentro da própria Alterdata. Eu quero aqui na empresa, com nossos 2.000 pessoas, que a nossa equipe trabalhe menos. Eu quero que eles sejam mais felizes. Eu quero que eles tenham mais focado nas coisas que agreguem mais valor aos nossos clientes. Para isso, eu preciso de mais automações, mais robotizações, mais inteligência artificial fazendo as coisas mecânicas. Então, nós estamos trabalhando pesadamente em mudar a realidade da relação dos empresários, dos gestores com seus negócios. Então, nós estamos entrando no meio do processo e tirando a tarefa da mão do ser humano. Esse é o nosso grande objetivo nos próximos anos. A gente vem trabalhando pesado, vem participando de congressos internacionais sobre esse assunto, para entender as grandes tendências globais que estão acontecendo, porque a gente quer dobrar o tamanho dessa organização. Nós temos como meta dobrar a Alterdata, então a gente acha que a gente pode chegar lá, porque as métricas e os indicadores estão sinalizando que é possível, tem mercado para isso. E nós estamos aqui estruturando a companhia para ter uma velocidade nessa jornada mais acelerada do que nós já tivemos até hoje. Show. A visão de futuro, sempre a visão do dobro. Isso aí. Show de bola. Isaac, e você, meu querido? Como é que é a visão do Isaac de futuro? Muito bom. A Imentes tem como missão fazer com que as empresas paguem somente o imposto devido. Isso por meio dos dados corretos, inserindo variáveis nos cálculos que elas, de alguma maneira, elas já vão fazer, né? Nós estamos aí na véspera de uma reforma tributária, com algumas coisas pacificadas, outras não, mas quando olho para o futuro, eu vejo que a Imentes vai ter que continuar se desenvolvendo, criando novas soluções, para que, independente do que nós tenhamos por aí de variáveis, né, a regra do jogo com certeza irá mudar, mas nós queremos ser essa escolha natural para que elas continuem pagando somente o imposto devido, independente do cenário que nós vamos ter. Então, e para isso entra pessoas, tecnologia, equipe, parcerias, porque sem isso essa solução ela não chega no contribuinte, né, no cliente final mesmo. Show. Vladimir, Isaac, obrigado. Vladimir, em especial, obrigado por ter cedido aqui a sua casa, né? A casa da Alterdata, espaço maravilhoso, estúdio maravilhoso. Muito obrigado. Foi um presente para mim, eu acho que para todo mundo que está ouvindo, igualmente a você, Isaac. E para você que está vendo aqui o nosso conteúdo, espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo. Eu encontro você.